Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a baixa participação das mulheres na política, tanto no Brasil quanto aqui em Alagoas. Também vamos falar sobre a própolis vermelha produzida no litoral de Alagoas, que ganhou fama internacional e é considerada uma das melhores do mundo. Apesar da maior parte da população brasileira ser formada por mulheres, elas são minoria na política. E olha que existe uma lei que determina um percentual mínimo para as candidaturas de cada sexo. Essa realidade se reflete aqui em Alagoas, onde as mulheres também são minoria nessa área. Mas por que isso acontece? Quem responde a esse questionamento é a cientista social e professora Luciana Santana. Professora, por quê? Nós temos no Brasil várias variáveis explicativas, né? Desde as variáveis culturais, né? As características culturais do Brasil, da formação do Estado brasileiro, onde, né, vamos pensar, desde a proclamação da República, não vão nem entrar no Império, mas desde a proclamação da República, os espaços destinados à mulher dentro da política sempre foram muito restritos. Para você ter ideia, só na década de 1930 é que pela primeira vez a mulher teve direito, né, ao voto, né? Então, assim, isso é bastante preocupante, né, porque reproduz uma lógica patriarcal, né, onde, nesse caso, participar da política seria uma atividade mais destinada aos homens, né? Então, existia, né, essa desigualdade de gênero e isso permanece até hoje, apesar de todos os avanços que nós temos aí, né, desde os anos, eu diria que o grande avanço que a gente tem começou a partir da Constituição de 1988, efetivamente. É quando a gente vê de forma mais expressiva, né, por mais que o percentual ainda seja baixo, mulheres se candidatando, mulheres sendo eleitas, que é o mais importante, né, mulheres começando a participar ativamente da vida partidária, né, e isso tem alterado né, essa desigualdade, né, tem diminuído essa desigualdade entre os gêneros, né? Com a lei das cotas, né, isso se tornou uma obrigatoriedade para candidaturas. É bom deixar claro também que é candidaturas, né? Cada partido, para ter a sua lista de deputados, de deputados estaduais, deputados federais, vereadores, é necessário que tenha pelo menos 30% de um dos sexos, né, ao apresentar a candidatura. E isso fez com que, né, os partidos tivessem que recrutar mulheres, né? E para isso necessário trazê-las para a vida partidária. Como o voto é uma escolha pessoal e depois ele se consolida no coletivo, a senhora acredita que essa lei ela possa se estender também na obrigatoriedade do voto? Eu vou votar, mas 30% eu tenho que votar em mulheres, né? Houve uma tentativa em 2014, 2015 de tentar aprovar uma lei nessa direção, que ao invés de se manter 30% apenas de candidaturas, fosse necessário que também houvesse 30% de eleitos, né, no caso de um dos sexos. Então, a gente teria um aumento aí expressivo na representação política feminina. Mas o cálculo de apuração seria bastante complicado, né? Teria sistema de cotas, né? Também, né? 70% da bancada seria de homens, 30% de mulheres. Exatamente. Independente do voto. Claro que no sufrágio, quem tivesse mais votos ia entrar, mas às vezes não ia consolidar a vontade popular, né? A gente tem... Quero mais homens, eu quero mais mulheres, né? A gente tem hipóteses sobre isso, né? A gente só teria condições de avaliar concretamente se isso... Na prática, né? Exatamente, acontecesse. Hoje, no Brasil, que a gente tem a representação feminina, né, nos postos de representação, que são os postos de representação proporcional, né? Gira em torno de 10%. Né? É uma taxa baixa, mas é uma taxa que veio
crescendo, né, desde aí a década de 80. Né? Então, o ideal é que os partidos investissem em candidaturas femininas, investissem recursos, né, que são destinados à campanha, para que essas mulheres pudessem ter mais chances de serem eleitas, ou seja, que elas se tornassem competitivas também, tivessem visibilidade. Hoje existe 5% do fundo partidário tem que ser investido em candidaturas femininas. Mas o que a gente tem de avaliação pelos próprios órgãos de controle é que os partidos ainda não investem isso. 5%? Né? E eles ainda nem cumprem. Eles não cumprem. Então é um problema sério ainda, né? E isso é uma cultura, eu acho que assim, como existe também uma tendência o fortalecimento dos partidos, e é uma tendência que vai acontecer daqui para frente, inclusive com o fim das coligações, que vai partir, né, vai começar a valer a partir de 2020, a ideia é que fortaleça partidos políticos e, nesse caso, né, para incentivar a participação feminina, é necessário que os partidos coloquem mulheres, né, nos postos de liderança, mulheres que tenham, né, que tenham uma habilidade política, que queiram se envolver, né, que queiram realmente ter a atividade política como uma das principais, né, da sua vida. Mas pelo quadro que se apresenta, tanto pela estatística como o nível de participação, parece que, numa leitura bem por baixo, seria uma imposição, né, a gente querer que se respeite os 30%, depois os 5%, depois... E quando chega lá na ponta, a gente vê que as mulheres também não têm muita vontade de participar, não foram seduzidas pelo processo, historicamente não foram preparadas para isso, e quando estiveram, sempre foram colocadas no segundo plano. Por exemplo, a amante de Prestes, né? Exatamente. A liderança da mulher, que era a protagonista, quem sabe a história e vai ler, sabe que não era amante de Prestes, eu estou dizendo assim, numa suposição, não estou falando em nomes, certo. Ou a companheira de fulano de tal, mas não, ela era uma líder num processo e foi colocada até mesmo para subjugar, para macular a imagem, e aí dificulta realmente essa ação de protagonismo, né? Eu acho que o processo é desconstruir essa ideia que a mulher ela não deve participar da política, né? Que ela tem as mesmas condições, né, de participar da política, assim como o homem, né? E aí, sim, ela mesma tome a decisão de participar, né, das decisões políticas, sejam partidárias ou mesmo na esfera da representação política aí, né? Então, existe primeiro um processo de desconstrução, que eu acho que a gente começou a partir de 1980, só que como a gente sabe, mudança cultural são mudanças que demoram às vezes séculos. Então, assim, existem hoje mecanismos que incentivam a participação. O que a gente tem que fazer é tentar, desde, né, da criança ainda, mostrar que a mulher ela tem a mesma capacidade técnica, habilidade para também lidar com outras áreas que não somente a maternidade, o lar, né, atividades que sejam mais do cuidado, mas ela pode também estar ela pode discutir economia com a mesma capacidade técnica que um homem, né? Não existe essa... não existe nada na ciência que mostra que existe uma capacidade menor da mulher para algumas áreas, né, de atuação do que o homem. Então, existe esse processo de desconstrução que precisa ser feito. Me parece que, com relação à ética, à moral, as mulheres estão muito mais preocupadas com relação a isso, coisa que a política não se preocupa. Ou se preocupa, não mostra. Ou se não mostra, não age. Enfim, não basta ser honesto, tem que provar, tem que ser, tem que parecer. Será que as mulheres não se sensibilizam pela atuação política hoje ser tão maculada na sociedade? Sinônimo de político é ladrão, é roubo, é operação da Polícia Federal. A política hoje no Brasil é isso. Existe essa discussão também que pode ser que a mulher sensibiliza mais a política, né? Eu
né, tenho um pouco o pé atrás com essas teses, porque eu acho que questão ética é uma questão do ser humano, independe da questão de gênero, né? Então, assim, como a gente tem uma representação menor de mulheres, a gente tem pouca dado concreto para mostrar que efetivamente a mulher é mais ética do que o homem, né? Já que ela participa menos, ela tem menos oportunidade de estar à frente das lideranças partidárias, de ministérios, não foi avaliada ainda. Não tem condição da gente fazer uma afirmação precisa. Mas, claro, né, existe correntes, né, que mostram que, por exemplo, faria diferença, por exemplo, uma maior participação da mulher na elaboração de políticas públicas, né? Se a gente pensar hoje, a maioria da população é, né, formada por mulheres. Então, assim, e quem decide hoje os rumos das políticas públicas são os homens. Será que realmente eles sabem efetivamente quais são as demandas, né, que a mulher tem? Né? Porque do ponto de vista fisiológico, né, se pensar na área da saúde, a mulher tem outras demandas, tem outras necessidades, que pode ser que nem todos aqueles deputados que estão ali, senadores, têm as mesmas condições de avaliar ou de tomar uma decisão, né, que vá comprometer um público maior. Então, há hipótese no sentido de que, se houver maior participação, a gente teria políticas públicas mais qualificadas e mais em consonância com o que realmente a população precisa, né, que seja feito, que seja executado. Enfim. E até pela ação social que a mulher exerce no grupo familiar, nas empresas, nas organizações, ela teria, assim, como mais autoridade para falar das consequências do que é a falta de emprego, a falta de um melhor salário, a falta de uma creche, a falta de uma quadra esportiva, porque ela é quem está no dia a dia. Exatamente. Em tese, né? Não, em tese. Não são todos os casos, né? Na verdade, hoje ainda, a maioria da população, quem resolve esses problemas que a gente fala que são domésticos ainda é a mulher. Não, a gente seria, né, leviando a minha parte dizer aqui que não, que hoje existe uma igualdade maior na distribuição social do trabalho, né? Isso não existe ainda, né? Você tem movimentos mais proativos por parte dos homens, mas nós ainda não adquirimos uma, né, equidade aí na distribuição social do trabalho. Então, eu acho que sim, a mulher teria mais condições de opinar hoje, né, com relação a temas mais sensíveis, né, na área da educação, na área da saúde, na área da juventude, né, enfim. Mas se a gente exercesse a democracia, da não reeleição, talvez as mulheres tivessem mais participação, né? Professora, muito obrigado. Conversamos com Luciana Santana, ela é cientista social, professora da UFAL. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada, à disposição. No próximo bloco, o assunto é a própolis vermelha de Alagoas, considerada uma das melhores do planeta. Até já.